Fala aí, pessoal, vídeo novo para o nosso canal do Mago Rabelo. Curta, compartilhe, deixe o seu like, se inscreva no meu canal, lógico, se esse canal for bom para a sua pesquisa. Pessoal, hoje eu vou fazer um react a um vídeo do Contígio reagindo a uma participação do ateu Jason Ferrer ao canal dele, né? Parece que eles acabaram discutindo, né, sobre a historicidade de Jesus. Jesus existiu, Jesus não existiu. Contígio acredita que Jesus existiu, enquanto o Jason Ferrer acredita que Jesus não existiu. Quem está certo, quem está errado? Vamos analisar, pessoal, de uma maneira crítica, bem crítica mesmo, para a gente entender sobre o debate da historicidade de Jesus. Jesus realmente existiu? Vamos lá, pessoal. Coloca alguns argumentos, alguns questionamentos sobre a historicidade de Jesus. E, no final das contas, para a gente não travar no vídeo, e vocês devem ter percebido isso, que eu não quis render demais e colocar tudo que eu penso sobre por que acredito na historicidade de Jesus. Tenho certeza? Não tenho certeza, mas eu tenho uma confiança alta, de talvez 75% de convicção de que tenha havido um judeu com essa mensagem apocalipsista que acabou sendo executado pelo Império Romano e em torno do qual foi criado um culto, um sistema religioso novo que a gente classifica hoje como cristianismo, porque não era o foco do nosso vídeo. Então eu não quis ficar ali travado, argumentando, contra-argumentando, ouvindo todos os detalhes do que ele pensa a respeito. Isso, gente, foi uma nota de rodapé. Foi uma questão secundária do nosso vídeo. E tudo bem, eu achei que foi massa, na verdade. Eu acho legal esse tema. Acho que a gente pode ter essas divergências, esses embates. É saudável, é natural. Mas, obviamente, como algumas pessoas se interessam mais por isso, elas acabaram comentando mais sobre esse trecho do vídeo. E isso talvez tenha sido o que mais repercutiu em canais ateístas por aí. Essa nossa diferença quanto à existência ou não de Jesus. A minha posição oficial é a de que, quando a gente não é especialista em um assunto, é mais prudente confiarmos nos especialistas daquele campo de conhecimento, no caso, a história. E o que a maior parte dos historiadores afirma a respeito disso? Afirma que Jesus provavelmente existiu. Eles têm certeza, eles têm provas decisivas, conclusivas, cabais, que não deixam dúvida sobre a existência de Jesus. Eles não têm. Eles não têm. Mas, diante dos documentos de que eles dispõem, é mais razoável defender a tese de um Jesus histórico que acabou tendo a sua história ampliada, recheadas de narrativas mitológicas e lendárias, do que afirmar que não houve Jesus algum, alguém simplesmente sentou e inventou aquilo ali, ou um grupo de romanos intelectuais, ou que tinham algum tipo de pretensão de controle das massas, para poder iludir a população e acabaram tendo êxito nisso. Tem vários problemas acerca de teses como essa. Vamos lá para a gente comentar, tá, pessoal? Em primeiro lugar, né, o Contígio, Contígio acredita, né, de que o Jesus seria, o Jesus histórico, né, seria um profeta apocalíptico. Que quando a gente vai para os evangelhos, você lá não tem rastro de um Jesus apocalíptico, entendeu? Você tem mais rastro de Jesus racídico, ou seja, de um Jesus curador, ou até mesmo um Jesus mago, né? Você tem mais embasamento para que um profeta apocalíptico. Quem reza essa lenda é um historiador, né? Um crítico textual, o Bartiermo, que vai dizer que Jesus, o Jesus histórico ali, seria um profeta apocalíptico. E por causa dessa mensagem apocalíptica, né? Porque apocalíptico é um termo, pessoal, muito ambíguo, né?
Porque você tem apocalipticismo de uma forma em que o mundo iria acabar por meios naturais. Você tem um apocalipticismo que ia acabar por causa de uma batalha, né? Entre um dualismo, né? Entre os filhos da luz contra os filhos das trevas, que seria uma batalha espiritual. Outros vão dizer que seria uma batalha política. Então, assim, é bem divergente as linhas de pensamento dos judeus a respeito desse tema do Apocalipse, né? Entendeu? Então, assim, em primeiro lugar, tem que definir qual o tipo de apocalipticismo que Jesus ele abordava, entendeu? O Jesus histórico, né? Abordava sobre esse tema. E outra coisa, né? Nós temos que, como historiador, eu estou me graduando em história, pessoal. Talvez daqui a 8 meses, 1 ano, já estou recebendo a minha graduação em história. E nós, como historiadores, o que a gente tem que salientar é pegar pessoas do primeiro século, né? Outros movimentos apocalípticos, em que outros líderes dessas mensagens foram mortos por essa mensagem. Porque assim, o que vão dizer, olha, Jesus histórico foi parado numa cruz, por quê? Não, porque ele tinha uma mensagem apocalíptica. E essa mensagem apocalíptica chegou no ouvido dos romanos. Os romanos codificaram essa mensagem apocalíptica, sendo essa mensagem algo ruim para o império. Então eles foram lá, né? Um soldado foi lá, ouviu essa mensagem da boca do próprio Jesus, né? E prendem Jesus por causa dessa mensagem apocalíptica e levam Jesus para ser morto em uma cruz, né? Você vê que é assim que o historiador tem que pensar. Só que o historiador ele tem que partir de uma premissa, partir de um pressuposto de que outras pessoas foram mortos, né? Até mesmo recebendo a maior pena, né? Uma das maiores penas naquele período, sendo morto por causa que tinha uma mensagem apocalíptica. E isso nós não temos. O que nós temos de pessoas indo para a cruz eram pessoas que eram revoltosos, né? Pessoas que eram chamadas de bandidos. Se você era contra o reino de Roma, né? O reino político de Roma, e se você não era a favor daquele reino político, e se você levantasse um motim, então você iria ser morto. O líder iria para a cruz, ou até mesmo, se o líder era pequeno, né, o grupo era pequeno, iam todo mundo para a cruz, entendeu? Aí nós temos que fazer o quê? Ter essa base em que até momento essa mensagem de Jesus ofendeu a política romana. Será que realmente ofendeu? Aí fica aquele ponto de interrogação, entendeu? Por exemplo, outros vão dizer que Jesus ele era um fariseu, né? Outros grupos de historiadores, outros grupos de historiadores vão dizer que Jesus ele era um agitador social. A mensagem dele era uma mensagem para fazer revolta mesmo, entendeu? Então por isso que ele foi parado numa cruz, porque ele era um revoltoso. Ou seja, Roma ouviu aquelas mensagens, Jesus chamando as pessoas para o embate contra Roma, para expulsar os romanos. Entendeu? Agora sim, uma mensagem de um profeta apocalíptico, entendeu? Do apocaliptismo de Jesus, por mais que Jesus tenha dizendo, olha, o meu reino não é deste mundo, entendeu? Né? Aí nós temos que saber, porque hoje, pessoal, é muito problemático, porque assim, o que está acontecendo? Você analisa o texto bíblico, uns vão dizer, olha, essa aqui é as palavras do Jesus histórico. Essa daqui é a teologia, é a tradição que colocou. Por exemplo, há um debate sobre se o Jesus histórico, em algum momento, ele disse que ele era Deus. Então, os historiadores, né, e teólogos vão debater isso. Né? Não, esse negócio aqui. Alguns historiadores vão dizer, olha, não, Jesus nunca disse isso porque Jesus nunca pretendia ser Deus. Aí um grupo já vai dizer, não, realmente, de fato, Jesus histórico pretendia ser Deus daqui a... Então, você analisa o texto, você vai ver que aí você começa a ver que o texto ele começa a ser muito subjetivo. Vai muito da ideologia do historiador. Se aquele historiador acredita que Jesus é um ser divino,
entendeu? Porque tem muitos que acreditam, né? E outros vão dizer que não. Então fica aquele embate. Será que o Jesus histórico disse isso mesmo? Entendeu? Ele falou assim de uma coisa que o Contígio que falou. Ah, mas a maioria dos historiadores, eles acreditam fielmente que existe um Jesus histórico, entendeu? Mas, ó, um dos maiores, eu até deixei aqui separado, um dos maiores historiadores sobre o Jesus histórico, que ele é fonte tanto para Batirma, ele é fonte tanto para o Chevitarese. Eu não sei se ele é fonte para o Chevitarese, porque o Chevitarese ele não gosta de usar muito fontes, entendeu? De pessoas ligadas a um conceito de religião, como um teólogo cristão, um teólogo católico, né? Protestante, um católico. Dá para perceber que o Chevitarese não usa, mas Crossan usa, né? Que é um dos maiores expoentes do Jesus histórico, ainda vivo. O padre John Meyer. O padre John Meyer, ele vai dizer algo bem interessante. O texto está em espanhol, pessoal, mas dá para a gente entender um pouquinho aí do que o padre John Meyer tem a nos dizer. Calma aí. Vamos aqui. Deixei até aqui o texto separado, né? Ó, então, o tema aqui, né, do livro dele, o livro é o Jesus, um Judeu Marginal, o volume 1. Ele vai dizer assim, ó, o Jesus histórico, havendo abandonado a ingênua esperança de conhecer o Jesus real por meio da crítica histórica, né, por meio da histórica crítica, e quando nós referemos, né, e quando nós decidimos que estamos buscando o Jesus histórico, o Jesus da história, brevemente, o Jesus da história é uma abstração, é uma construção moderna. Este Jesus da história, entendo, é o Jesus que nós podemos recordar, ou recobrar, né, que ele vai dizer, e examinar utilizando os meios científicos da moderna investigação histórica. E como tal investigação surgiu esta ilustração no século XVIII. O mais famoso exemplo, o buscador do Jesus histórico, que é o Hermann Reimarus, né, que começou lá a sua crítica, né, separando o Jesus da história do Jesus da tradição, do Jesus da teologia. Nós vamos entrar aqui. Então você vê que nós estamos buscando uma fonte. É igual ele diz, olha, nós não somos especialistas, vamos buscar o especialista. E um dos especialistas está dizendo que o Jesus histórico, essa busca científica por Jesus histórico é uma abstração. E ele vai mais além, é uma criação. Porque você está buscando um personagem, utilizando ferramentas científicas, aí ele vai dizer, né? No lugar de você achar, você está criando um outro Jesus, né? Isso aqui é bem interessante, que o padre João I, tá? Então, quando você ouvir isso aqui, esse vídeo, se assistir, não é eu que estou dizendo, Rabelo. É um dos grandes historiadores, aquele que debruçou anos da sua vida buscando sobre o Jesus histórico. Então, assim, se a gente for utilizar, os especialistas estão dizendo isso, cara, nós temos que ler todos os especialistas e o que os especialistas têm a nos dizer sobre o Jesus histórico. Que para uma gama vai dizer que Jesus não passa de uma abstração. E o padre John Primer, ele faz uma definição, ele faz uma diferença entre o Jesus real e o Jesus histórico. Para ele, o Jesus histórico não passa de uma abstração, de uma construção de pensadores modernos sobre este personagem. Vamos ouvir mais o que o Contígio tem a nos dizer. Como, por exemplo, o fato de que houve perseguição contra cristãos, o que contradiz essa ideia de que os romanos teriam criado, inventado o cristianismo, então por que depois eles vão perseguir esses cristãos? Então assim, vamos lá para o Contígio. Eu acho que o Contígio, ele acha que só existe
entre muitos pesquisadores, a ideia de que o Jesus, né, criado, o Jesus, o personagem ali mítico, né, criado pelos os evangelistas, né, eles só existe o conceito de Jesus foi criado pelos romanos. Não. Existem outros pesquisadores que associam que essas narrativas sobre Jesus se baseiam numa teologia em Enoque, no livro de Enoque, em que Jesus seria um personagem, uma continuação do Enoque. Ou seja, Jesus como um personagem, ele vai recebendo atributos, ele vai recebendo sínteses, ele vai recebendo, vou dizer, poderes, né? Vai recebendo vários conceitos teológicos de que era empregado a Enoque. E eles agora, os autores bíblicos, apregam a Jesus de Nazaré. Para ser honesto, pessoal, assim, Jesus existiu, entendeu? Não é nenhum problema da existência de Jesus. Eu creio que não há nenhum problema. Eu acho que assim, uma pessoa pode discordar da existência de Jesus, ele pode discordar da metodologia usada para esse Jesus histórico, como o padre John P. Meyer, ele discorda, entendeu? E nem por isso ele é um pseudo historiador, ele apenas discorda de como essas ferramentas tentam alcançar um personagem do passado. Então, assim, Jesus existiu, Jesus não existiu, nós temos que entender que essa metodologia, ela está no âmbito não evidencial, mas de indícios. E toda a base, entendeu? Da metodologia, ela não está pautada sobre evidências, mas sim sobre argumentações, entendeu? Então não adianta a gente tentar fazer uma equivalência entre ciências sociais e ciências naturais. A metodologia de ciências naturais, elas são muito mais pautadas em evidências, em argumentação. Só que quando você vai para o campo social, que é um campo mais subjetivo, aí onde as argumentações ela vai ter o melhor desempenho para você demonstrar algum personagem da história por meio da retórica, por meio da boa argumentação. Também usando bastante a lógica, usando bastante as documentações. Como ele disse, né? As documentações foram muito bem estudadas. Mas estudado em que nível? Né? Que história é essa? E tem documentos, tem cartas a respeito dessa perseguição sofrida por vários cristãos. O Henrique Caldeira comentou um desses episódios. Eu acho que num vídeo dele... não vou me lembrar agora o tema do vídeo especificamente, mas esse é um exemplo, né? Houve perseguição contra os cristãos, o que não bate com essa ideia de que um grupo de romanos teria arquitetado todo o cristianismo. A gente tem também contradições entre os evangelhos, não só os evangelhos canonizados, como aqueles apócrifos, que não foram incluídos no cânone bíblico. Então, como explicar essa engenharia teológica para criar esse mártir, esse Deus, essa religião que apaziguaria os ânimos dos judeus que estavam muito revoltados lá na antiguidade da Palestina? Se a gente tem tantas contradições nessa narrativa, então isso também não bate com a ideia de que houve um plano meticuloso para criar isso aí. Por que narrativas tão distintas? Fica meio esquisito, entende? Existem vários elementos também na história de Jesus que são constrangedores. Assim, ô Contígio, nós não podemos dizer que houve um arquiteto, um plano arquitetoso para poder, né? Dentro das questões políticas, não. Eu posso até concordar com você. Mas na questão teológica, sim. Porque se os autores queriam demonstrar realmente, de fato, quem era Jesus, eles tinham escrito a biografia sobre Jesus. Mas, pelo contrário, o que os evangelhos
demonstra através das suas narrativas é a hagiografia do personagem, e não a biografia do personagem. Porque se nós temos a tradição cristã, se na mente da tradição cristã, dos autores cristãos, eram demonstrar um Jesus, né, bioi, a sua vida, eles não precisariam enfeitar teologicamente o personagem. Então ele diria, então que para manipular, eles fizeram a manipulação. Você há de concordar comigo, que para manipular foi. A partir do momento eu excluo a verdadeira história desse personagem e eu começo a criar teologia por cima desse personagem, isso demonstra que eu quero ter algo com esse personagem, entendeu? Então assim, nós não podemos dizer, os autores bíblicos não tiveram eles não queriam arquitetar algo. Lógico que eles queriam, eles tinham alguma coisa com isso, eles queriam fazer alguma coisa com isso. E o que eles queriam fazer? Né? Ou seja, eles queriam o que o personagem, a existência do personagem como um ser histórico era irrelevante para os personagens. O que ele queria para o personagem, o que ele queria sobre o personagem era fazer uma hagiografia do personagem, a santificação do personagem, a sua divindade, ele como profeta, ele como Deus, ele como alguém que cura, entendeu? Um curador, uma pessoa sábia, entendeu? E sua sabedoria sempre vindo da onde? Do alto. Sua sabedoria sempre vindo da onde? Da parte de Deus. Entendeu? É o critério do constrangimento, como explica o Bart Ehrman. Se foi inventado tudo aquilo ali, como existem trechos que são vergonhosos para os cristãos, incluindo o fato de que o suposto rei dos judeus foi crucificado ao lado de criminosos. E a crucificação é uma das penalizações, uma das execuções mais vergonhosas. Eram aqueles crimes mais bárbaros que resultavam em uma pena como a crucificação. Então, simplesmente não bate com a ideia de que, poxa, a gente... Pessoal, eles falam sobre o constrangimento, né? Por exemplo, Jesus é Deus, só que Jesus é batizado por João Batista. Então isso constrange. Como é que pode Deus sendo batizado sendo batizado com João Batista? Como é que pode Jesus sendo Deus, Jesus sendo filho de Deus, ele foi morto em uma cruz, sendo penalizado pela maior, como eu posso dizer, como a maior pena naquela época, né? Como se fosse hoje a cadeira elétrica lá nos Estados Unidos, né? Que é para bandidos de alta periculosidade. E como é que Jesus constrange o cristianismo? Tá, mas que cristianismo constrange? Porque se já partiu do princípio que existem cristianismos, é plural. Tá vendo como esse debate ele é muito argumentativo? Porque qual cristianismo que vai constranger? Porque o cristianismo não era um movimento único. Cada comunidade tinha sua maneira de pensar sobre Jesus. Então, assim, vai constranger um grupo, mas não constrange o outro. Entendeu? Se você tem um cristianismo de um modelo, por exemplo, mais revoltoso, não constrange. Ele vai dizer, olha, o nosso mestre queria dar o golpe de Estado, entendeu? E morreu numa cruz. Para o outro, não, realmente isso constrange. O Filho de Deus morrer numa cruz, entre dois ladrão, sendo considerado ladrão, entendeu? Então, assim, o constrangimento, ele não é um problema, se teria um problema se você partisse da premissa que o cristianismo seria algo ali único, mas não é. O cristianismo, ele é muito multifetado, né? Como é que chama? Ele não é homogêneo, né? Ele é heterogêneo, ele é muito particular, né? De cada grupo, de cada comunidade, né? Entendeu? Agora me fugiu a palavra para me dizer isso aí, né? Então, ou seja, constrangimento seria se realmente, de fato, o cristianismo ele fosse
só um grupo único. Mas não existe um grupo único do cristianismo. Existem vários cristianismos. Como você mesmo abordou. Existe grupo cristão que não acreditava na divindade de Jesus. Entendeu? Que tinha Jesus como um homem, como um pregador, como João Batista. Entendeu? Então, assim, esses, como eu sempre digo, né? Como esses debates, eles são muito mais retóricos, muitos argumentativos, entendeu? Essa galera acredite que ele era Deus entre nós e eles vão comprar essa ideia, vão lá e crucificam o cara. Tem tantos problemas. Aqui eu estou só ilustrando alguns dos argumentos fora a documentação que existe, que registra a existência de pequenos grupos cristãos. Paulo, já ainda no primeiro século, trocando cartas com pequenos grupos cristãos, dizendo sobre como eles deveriam se comportar e lidar com certos problemas da comunidade. Nós temos uma série de documentos que são tomados pelos historiadores como documentação histórica. Ah, Daniel, aí o Jason usou esse argumento, inclusive. Mas isso não faz sentido, cara, porque você encontra na Bíblia coisas absurdas, como a ressurreição de Jesus. Uma ferramenta incrível que ajuda a fazer a gestão do controle de pontos sem necessidade daqueles aparelhos absurdas, como a ressurreição de Jesus. Ou então, animais falantes, ou então as coisas mais bárbaras. E é verdade, a gente encontra isso por ali. Mas não é porque existem passagens lendárias, mitológicas, que não possa haver algum lastro de historicidade naqueles textos. Esse é o caminho que tomam os historiadores. Vamos separar o joio do trigo? O que dá para a gente extrair de historicidade dessas narrativas aqui? E tem gêneros diferentes contidos ali. Então eu vejo que o Jason tem uma postura de querer invalidar a Bíblia por completo. Uma vez que não dá para a gente... Vamos lá, eu vou explicar para vocês aqui de uma maneira breve para vocês entenderem, né? É como eu disse sobre aquela questão do texto, né? Qual é a fala do Jesus histórico? O Jesus histórico falou que ele era Deus ou não? Vamos lá para a gente entender. No ponto de vista, pessoal, narrativo, literário, tá? No ponto de vista narrativo, literário. Todos os evangelhos, tanto os personagens como o espaço geográfico, como o narrador, como o enredo e o personagem, o espaço geográfico e o tempo narrativo, todos eles são escolha do autor do texto, tá bom? Então, para o autor do texto, entendeu? Todas aquelas cenas, começando desde o nascimento de Jesus até a sua morte, só aconteceu na mente do autor. Por isso que nós trabalhamos isso na diegese, que é como você narra essa história, como é que você conta essa história. Por isso que ele utiliza-se de um narrador. É o narrador que vai narrando, entendeu? Por quê, Rabelo? Porque esses autores, eles não foram contemporâneos de Jesus. Eles não estavam lá para ver os eventos. Aí você vai dizer, mas Rabelo, não houve uma tradição oral que passou para o autor? Possivelmente houve uma tradição oral sobre o personagem. A questão é, será que esse autor, ele sintetizou as suas narrativas com essa tradição oral? Entendeu? Porque, pessoal, a gente vê claramente uma ideologia dos autores. E qual é a ideologia dos autores? É santificar Jesus. É tornar Jesus Deus, tornar Jesus o Filho de Deus. Toda a retórica que eles utilizam dentro da sua literatura é para essa finalidade. Você entendeu? Se eles quisessem ter uma finalidade para falar da história de Jesus, eles teriam comportamentos ideológicos totalmente diferentes. Então eu posso lhe assegurar para você que, no ponto de vista
literário, narrativo, entendeu? Todas essas cenas foram criadas somente pelo autor, entendeu? O autor criou, é o autor que deu voz para Jesus, é o autor que deu voz para Pedro, é Jesus que deu voz para Pilatos, é Jesus que deu voz para todos os personagens. É ele que escolheu o espaço geográfico. Mas o cara usou coisas que são hoje já demonstradas pela arqueologia. Sim, o autor utiliza nas suas narrativas os monumentos históricos, mas isso não faz da narrativa histórica. A narrativa é totalmente ficcional, entendeu? Então é isso aqui minha contribuição, entendeu? E farei mais vídeos sobre esse tema, tá bom, pessoal? Se inscreva aí e deixa aí o seu like, tá bom, pessoal? Que eu quero que vocês entendam, no ponto de vista narrativo, no ponto de vista literário, o que nós temos sobre Jesus nos evangelhos, ele é ficcional, entendeu? Ele é mito. Por que ele é mito? Porque há na cabeça do autor uma ideologia em que ele utiliza de recursos da sua época para tornar o personagem conhecido não como um ser humano, mas sim como um ser divino. Tá bom, pessoal?